Eu tinha te perguntado do curso de faceta, a Mariana Libório. Mariana, obrigado por estar acompanhando a gente. Ela pergunta quanto tempo dura uma faceta. Essa é a típica pergunta de paciente, né? Você fala pra ele, não, seu sorriso vai ser transformado, vai ficar lindo assim, tá, mas e quanto dura, né? Aí o dentista, então, depende, eu coloco três fatores como os mais importantes, assim, pra gente considerar uma durabilidade, que é a técnica do profissional. Então, eu tenho que garantir que ali no procedimento eu fiz o melhor que eu podia, de acordo com os conhecimentos que eu tenho naquele momento. O maior capricho, eu cuidei mais dos detalhes, da técnica, para que dure. O segundo pilar eu considero que são os materiais, então eu tenho que entender a indicação dos materiais, como eles funcionam, como que eu tenho que usar, em que momento, e saber extrair o melhor deles. Uhum. E a terceira depende muito do paciente também. Então, por exemplo, se é um paciente que eu faço um sorriso nele de resina composta, várias resinas na boca, e ele some, e ele volta daqui 10 anos sem ter feito um repolimento das resinas, porque a resina ela é um polímero. Polímero a gente assemelha muito ao plástico. O plástico, você pode ver que se você tem uma Tupperware, claro que a resina não é um plástico da Tupperware, mas ele risca com o tempo. Uhum. Se você deixa um molho de tomate nele, ele vai pigmentar. Nossa, fica tudo manchado, né? Então a resina, diferente da porcelana, ela necessita de uma manutenção de 6 em 6 meses, a gente dá um repolimento para manter aquilo polido, brilhoso e funcionando em boca. Uhum. Putz, aqui deu um lascadinho. Por quê? Quebrou, mas vamos diagnosticar. Por que quebrou? Não é só remendar para quebrar de novo, né? E então depende do paciente, dos cuidados nele com o dentista. E se é um paciente que a gente nota que tem bruxismo, roedor de unhas, putz, é um paciente que ele. Por mais que você fala assim, você não vai falar pro paciente, não morda uma maçã. Mas ele vai morder um torresmo com tudo. Significa que vai quebrar? Não. Mas pode. É um material ali que não é seu dente. E pensando no bruxismo, geralmente o bruxismo ele desgasta os dentes muito, né? O paciente serra os dentes ou aperta e ele tem um desgaste. Então, se nem o próprio dente aguentou, que dirá o Uhum. material que eu vou colocar na sua boca. Então tem que ter esse diagnóstico meu, então depende do diagnóstico do Entendi. dentista, mas do paciente. Putz, você tem bruxismo, a gente vai fazer uma placa pra você. Mas se ele não colocar a placa pra dormir, ele vai estourar as resinas, tudo. Hum. Né? Então, depende desses três pilares. Os pacientes, eles estão. Meus pacientes, eles sempre estão orientados em relação aos riscos, ao procedimento que a gente fez, os cuidados que eles têm que ter, a frequência com que eles retornam e para a gente poder cuidar disso, nessa manutenção. Tem resinas que são mal feitas, que no dia seguinte era bom arrancar. E tem resinas de profissionais com os materiais da época, que estão durando em boca 20, 25 anos, com a resina composta da época, com a tecnologia que existia na época, e está funcionando em boca. 20 anos. Então não tem uma durabilidade assim. Aí que entra, eu tenho que fazer o meu melhor para se falhar, eu sei que o problema não tá ali na minha técnica. Ou se tá, eu entender qual que foi, o que eu preciso alterar aqui, né? Entendi.